Mas, ô Iago, eu quero te perguntar rapidinho o seguinte. Tem uns caras ali que tiveram um nomezinho legal na base ali contigo. Muralha, o Adrian, o Matheus também, né? Então, assim, esses caras, eles eram muito diferentes na base? Ou tu acha que outros caras eram talvez superiores? Como é que era isso pra você ali? Então, irmão, é até um assunto meio Polêmica? polêmico, né, irmão? Porque realmente envolve moleques que têm um nome forte por Sim. trás, né? São meus amigos, meus irmãos, amo de paixão, falo com eles até hoje. Mas o mais diferente assim que eu vi ali na base foi o Muralha, porque o Muralha ele tinha uma força diferente, ele tinha um... Na verdade, o Muralha era um velho na nossa categoria, né, irmão? Olha o apelido, Ele sempre se destacou, né, mano? Desde o Na Vasco, base, a é gente isso que eu ia sempre falar. jogou contra, e quando ele chegou ali no Flamengo, a gente pôde ver de perto, né? Quem realmente ele era, né, irmão? Mas o Matheus e o Adrian sempre foram muito bons jogadores, sempre foram promessas reais no Flamengo, né, irmão? Mas falar deles é um pouco complicado, que o pessoal, é igual falar do Romarinho, que é filho do Romário e tal. Eu, particularmente, sempre gostei. Sempre vi talento neles, né, irmão? Assim, pessoalmente, vendo os jogos, o Adrian e o Matheus são um ano mais novo que eu, mas eles sempre jogaram na nossa categoria. Então, eles sempre decidiram o jogo ali, nem que seja numa falta, de repente numa Eles tinham essa característica, né? De num bater lampejo ali lances de bolas paradas, né? Ou Exatamente. jogadas um pouco mais próximas do gol, né? O Adrian era mais de arrastar também, sempre decidia alguns jogos ali também numa jogada individual. Então, eu que convivi ali, pude ver, porque muitas das pessoas vê o superficial, né? O que é o superficial? Aquela visão de torcedor. Vou ver o jogo. Aí vê o jogo, de repente é um jogo que o cara não tá bem, mas não vê o dia a dia no treino. E ainda pergunta por que o cara tá titular. Só que quem acompanha o treino ali é o treinador, é a comissão, são os atletas, e vê que no dia a dia os moleques são diferentes. Entendeu? Mas assim, o Adrian não chegava próximo a ser um novo Zico, não, né? Ser um novo Zico já é muita já muita coisa tá já. doido. Acho que ninguém chega, mano. Pra ser um chega. novo Zico, no mínimo é Real Madrid, né? Pô, tá doido. Mas legal. Agora, pra gente fechar esse primeiro bloco aqui, quais os títulos assim legais ou quais momentos individuais que vocês tiveram assim na base que vocês possam compartilhar com a gente? Vai ser um jogo assim importante, você fala assim, caraca, esse jogo aqui foi o jogo que eu falei assim, cara, eu quero viver do futebol mesmo, aqui eu acho que eu sou muito... Aqui agora não é questão de soberba, é tipo assim, aquele interno mesmo, todo mundo tem ego, todo mundo. Sim. Então assim, teve um jogo que eu joguei que eu falei assim, mano, eu acho que eu vou ser um bom jogador, eu acho que eu tenho condição de chegar. Qual foi o momento assim que vocês viram, ou um prêmio de reconhecimento, um título, assim? Eu tenho uma história maneira em relação ao futebol também, campo, né? Na época eu jogava no Santo André, jogava na base lá de Santo André e tal. Foi até a primeira vez que eu saí de casa, muito novo. Se eu não me engano, foi 15 anos de idade, já para morar sozinho num local lá. Tem muita recordação de lá, não. Lá foi meio complicado, mas em termos de jogo, conheci muita gente, foi muito maneiro, mas... Aí quando eu saí de lá, pedi pra ir embora, que eu não aguentava mais. Pô, chegou o caso de eu passar fome, irmão. Loucura mesmo, loucura. Aí pedi pra ir embora e tal. Aí um dos diretores lá falou assim pra mim, tu vai, mas daqui a 2 dias tu tá me ligando querendo voltar. Tu acha que tem mercado assim? Sei que lá e tal. Beleza, então a escolha dele, não tenho raiva nenhuma, mas beleza. Aí foi passando. Aí foi onde eu consegui acertar no Corinthians, logo no começo ali e tal. Irmão, parece que é tudo escrito. Teve um jogo que eu tava no banco, contra eles na casa deles. O jogo tava 2-0. 2-0 os caras, e no intervalo eu agoniado, falei, cara, preciso entrar nesse jogo, só que, pô, minha categoria era muito fera, tinha muito cara bom demais, só que tava perdendo 2-0. Aí, eu acho que eu tava até na categoria acima, se eu não me engano, era de 9-2, não lembro, mas só sei que eu entrei no intervalo. Aí, logo de cara, eu faço um golaço assim, aí dou uma assistência, uma parada assim, sei que a gente termina o jogo 3-2 ou 4-2, alguma coisa assim, aí ganhamos o jogo. Aí beleza, cara, eu fui sem maldade nenhuma pra dar resposta pra ninguém, eu só queria jogar porque, pô, onde tu falou, vai ao lado do ego, o ego é eu só querer ganhar, não é querer mostrar pra ninguém. Aí quando eu passo assim, esse diretor veio. Aí ele tava perto de outras pessoas, dos moleques, né, e pô, fiz muita amizade, graças a Deus onde eu vou faço muita amizade, e conversando com os moleques ele passou. Fala, Luan, não sei o que lá, bom te ver, cara, opa, bom te ver e tal, falei pra você, tu tem potencial, tal. Aí eu, caramba, como o papai ensinou, dá corda. Não, obrigado, sempre, pô, você sempre me elogiou e tal, e passou, mas sabe aquele negócio que te dá uma
Mas aquele até ranço. então, por ali, né? até então, não sei como é que é o futebol, sempre fui preparado para esse tipo de crocodilagem, sabe? Então, passou, mas é uma história interessante. Foi maneiro. Em meio período ali, eu não vou falar que foi eu que resolvi a partida, mas foi muito importante pro time, foi um E dia aí legal. ali tu viu, né, que como é a vida do futebol, né? E você viu o potencial que você tinha para poder continuar a tua carreira. Sim. E oscila muito, né, irmão? Tem jogo que tu faz muito, foi como o Iago falou, tem jogo que tu vai muito bem, tem jogo que tu vai muito mal. E o mal do torcedor é que ele vê o jogo de cima. Então ele vê todo o espaço. Eu até costumo brincar isso com meu pai. Às vezes a jogada tá aqui na direita, ele tá vendo o cara lá tá sozinho. Mas para virar a bola, ele precisa de um espaço. Aí o cara sozinho, é só tocar a bola. Mas, irmão, não é assim, pô. Tu tá vendo de cima, a gente tá vendo o plano ali, não é fácil. Acho que o único que consegue fazer isso é o Zidane mesmo, de ver de cima, dentro do campo, parecer que tá em cima, entendeu? Então, acho que foi um dia legal. Então, Especial. e você, Iago, como é que foi isso aí pra tu? Cara, eu tive uns momentos legais também. 8 anos teve campo. título Graças teve. a Deus, hein, Algum irmão. golzinho teve aí A importante, gente- uma assistência, alguma coisa A assim. gente foi bicampeão, né? Estadual, né? É o Carioca. Aí no grupo da Taça São Paulo ali de 2011, eu tava no grupo também. Graças a Deus eu tive uns... Eu joguei a Copa São Paulo de 2011. De Eu tava no 2011? Ceará, pô. Caraca. Eu joguei, a gente foi eliminado pelo Palmeiras, pô, tá ligado? Top. E aí, tipo, também tem umas historinhas meio braba lá também. Não foi Também tão. O lado ruim do futebol a gente conheceu um pouquinho. Ganhamos ali o Brasil-Japão, né? Na época era uma competição do Era muito Zico importante isso aí. e tal. Mas, cara, eu me realizei muito ali no Figueirense, irmão, onde eu pude me profissionalizar e tal. Pô, tá com um grupo ali tanto caindo quanto subindo ali do brasileiro. Para jogar um brasileiro é diferente, né, irmão? Os títulos estaduais também que eu ganhei ali no Figueirense pela base, a pré-convocação, e graças a Deus. Mas aonde mesmo teve que eu falei, cara, foi quando eu fui pro Metropolitano, irmão, por incrível que pareça. Acho que foi o menor time, assim, de expressão que eu joguei, foi onde eu falei, cara, se não for agora, não vai ser mais. Tava com Mas quantos aí, anos, mais ou menos, ali? Tava com 23, irmão, 23, 24 anos, mais ou menos. Mas, cara, é até uma história meio complexa, né, irmão? Que aí, no início da resenha, eu te falei que tudo na minha vida, assim, foi Deus, eu nunca esperei nada. Porque ali foi onde eu joguei todos os jogos, né? Eu fui o único jogador da competição que jogou os 90 minutos, porque dos outros times, um foi expulso, outro foi poupado, e eu fui o único que tive essa constância ali de 90 minutos. E eu recebi a proposta, né, irmão, da Chapecoense. Na época, a Chapecoense estava em ascensão, pô, ganhando alguns títulos e tal. E numa resenha com o meu empresário, porque a gente era do mesmo empresário, né? Eu e Camilo. Que era do Botafogo e tal. Meu parceiro, inclusive. Jogou na Chape também. Jogou na Chape. E aí o Camilo estava na Arábia. Aí quando ele estava para voltar, a Chapecoense foi e fez uma proposta para ele. E aí ele fechou com a Chapecoense, assinou um pré-contrato. E eu já estava com um pré-contrato com a Chapecoense, tudo certo, tudo lindo e tal. Pô, eu e o Thiaguinho, vocês vão lembrar do Thiaguinho. Daí o meu empresário foi e escutou a proposta do Botafogo. E aí o Botafogo cobriu a proposta da Chapecoense para o Camilo. E aí o Camilo foi e fechou com o Botafogo e tal, mas a vida do Camilo é uma, a minha outra. Pô, eu tava felizão, já tinha falado com a família, todo mundo já empolgadão, porque a gente sabe, né, o quanto é difícil, né, irmão? A gente pica pedra ali, pica pedra, quando acha o tesouro, né, irmão? A gente só tem a opção de ficar alegre e feliz, né, irmão? Aí, pô, automaticamente, quando o Camilo fechou com o Botafogo, os caras ficaram meio que bolados, né? E meio que embarreiraram meu contrato com a Chapecoense, né, irmão? Porra, foi um momento que, tipo assim, irmão, tu literalmente do céu ao inferno, né? Caraca, irmão. Tu viveu, assim, um momento de tu acreditar que ali tu ia chegar, né, num dos principais certo, times, irmão, né? Já tava tudo certo, isso aí, tipo assim, cara... Porque era naquele momento ali era um reconhecimento absoluto, né, do profissional. Exatamente. Porque na base a gente tem aquela oscilação, é normal. Mas ali, né, você tava recebendo uma proposta pro reconhecimento do teu valor dentro de campo, né, do que você fez, irmão, né? E a gente costuma dizer que é cair no bolo, né, irmão? Quando tu cai no bolo Cai ali, no aí bolo, você vai ficar girando, né? Literalmente tu furar aquela bolha, né, irmão? Porque, tipo assim, porque eu te falo que
que ali tem um valor especial para mim, porque é tu sair de um time pequeno para um time grande, irmão. Uma coisa é tu sair do Flamengo e ir pro Figueirense, pro Fluminense. Outra coisa é tu sair do Metropolitano no estadual e ir para uma Chapecoense, entendeu, irmão? E a Chapecoense era Série A, tinha uns jogadores lá de nome e tal. Enfim, daí, irmão, pô, conversando com o meu empresário, pô, cara, o que a gente vai fazer e tal, e agora e tudo mais. Ele, Iago, espera, vou te botar, assim mesmo, vou te botar no América para tu manter a forma, ou vou te botar na Portuguesa de São Paulo para tu estar jogando e a gente vai vendo o que vai fazendo. Aí eu falei, não vou não, irmão, porque a gente também tem que se valorizar, né, irmão? A gente corre errado a vida inteira, melhor dizendo, né? No nosso momento eu vou regredir, sendo que eu tô ali, pô, tava com uma semana antes já pré-contrato com a Chapecoense, aí eu vou da Série A para a Série D, para de repente para a Série B do estadual. Não que isso seja um demérito, né, irmão? Mas naquele tem que momento é mais o nosso colírio momento. Importante, isso aí. Exatamente, eu também não poderia descer 30 degraus, né, irmão? Aí eu pensei, pedi ajuda da minha família, pedi ajuda de Deus também para tomar a melhor decisão, irmão. Ele me deixou 9 meses parado. Parado. Depois daquilo ali, eu fiquei 9 meses parado. Aí, beleza. Mas Deus é muito E maravilhoso. numa idade, irmão. assim, crucial para dar continuidade na carreira, né? Tava com Era o 23 momento, para né? 24, irmão. E outra, eu me sentia pronto, profissional pronto, né, irmão? Eu tive sequência ali no campeonato bom, profissionalmente, entendeu? Então eu tava me sentindo pronto para encarar aquele desafio que era a Chapecoense. Mas, mano, quando Deus tem um plano na nossa vida, irmão, ele nos protege antes de tudo, né, irmão? E aí já entra a questão que a gente tava falando. Dinheiro, E a gente acaba só descobrindo isso depois, exatamente, né? Quando a gente irmão, não tá apto a ouvir a voz de Deus, a gente só chego a me entende arrepiar, depois. irmão. Até chego a me arrepiar porque vocês vão entender o teor dessa questão. Às vezes a gente visa o dinheiro, mas aquele dinheiro ali é para nos matar, né, irmão? Então Deus não deixa chegar aquele valor na nossa mão para a gente não perecer, né, irmão? Para a gente não pagar com a vida, né, irmão? Então, às vezes, na cabeça de muita gente isso não entra, mas graças a Deus eu sempre tive esse discernimento familiar e cristão também, né, irmão? Daí eu fiquei 9 meses parado, irmão, tava indo jogar, tava gordo. Tipo, gordo assim, no sentido de, tipo assim, parado, já não tava treinando. Pesado, né? Tipo assim, sem ritmo. Pô, e tal, né? A cabeça dá uma baleada, mas graças a Deus eu nunca tive a mentalidade pro lado negativo da vida. Mas, pô, irmão, a gente dá uma desanimada, né, irmão? Que a gente chegou lá, pô, no nosso momento, pô, tudo desmorona. Aí, 9 meses parado, aí tava indo jogar um futevôlei com um parceiro na praia. Mano, eu olhei o Facebook, as mensagens ocultas. Pô, tinha um maluco que me mandou, tipo, uma mensagem há 5 meses atrás, perguntando onde eu tava. Eu resolvi responder só esse maluco. Respondi só esse maluco, só que tinha 400 mensagens lá. Caraca, o maluco falou, irmão, se eu te mandar uma passagem para Costa Rica essa semana, tu vai? Eu falei, pô, mas nem te conheço. Aí ele, irmão, a coisa é boa, confia e tal. Então eu falei, só vou se tu me mandar 2, vai, eu e um amigo. E de volta, tem que me mandar ir de volta. Ele me mandou certinho. Daí eu corri atrás da documentação, fui para Costa Rica, fui pro maior do país. Graças a Deus me realizei lá. Pô, caraca, meu, vivi momentos incríveis da minha vida, onde eu também consegui me estruturar financeiramente, consegui também realizar um dos sonhos da minha mãe também, que não vem ao caso falar, mas graças a Deus, Deus me proporcionou essa oportunidade, né, irmão? E foi onde eu consegui também me realizar como profissional, né, irmão? E o teor dessa história foi exatamente É o time vermelho que tu já postou algumas fotos, Liga né? Deportiva Alajuelense. E o teor dessa história, irmão, foi onde justamente teve o acidente do voo da Chapecoense. Caraca. Pô, irmão, falo com a minha mãe. Se eu falar com a minha mãe chora, irmão. Se eu contar essa história para ela hoje, ela chora. Foi Porque ela chorou e sentiu quando eu não pude ir, entendeu, irmão? E foi exatamente a história do voo, irmão. De repente, se eu consigo o contrato, se eu bato lá, pô, e eu tava pronto, me sentia preparado, me achava bom. Graças a Deus eu sempre tive essa autocrítica e graças a Deus eu sempre me achei muito bom naquilo que eu fiz. E eu certamente iria competir, irmão. Eu poderia estar dentro desse voo. E justamente o moleque que foi comigo,
que assim, saiu do mesmo time, foi comigo, foi um dos que perderam a vida. Eu perdi 6 amigos que eu convivi, irmão, nesse voo. 6 que eu convivi, morei junto, dividi ali quarto, dividi comida, dividi... Então, pô, graças a Deus, Deus sabe o que faz, eu não reclamo de nada e só agradeço. E as coisas dali pra frente, pô, melhoraram 1000% na minha vida, irmão. 1000%. Isso é, pô, história... História pesada. Pô, dá pra barrar essa história aí, Ló? Dá, Hoje não, aqui não. não. Por mim, eu vou embora. O negócio foi pesado, irmão. Realmente foi pesado. E aquelas pessoas que estavam ali mais próximas de mim que sabiam, irmão, pô, irmão, é testemunho vivo, irmão. Todo mundo já falando, né? Já. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus por isso.